Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder Tokuchi aqui pra gente dar canelada mais uma vez One Piece, porque eu tenho certeza que vocês não gostam de quando a gente fala de One Piece, né? E agora vamos falar do arco Water 7 e Enies Lobby, ou o grande arco Water 7, porque aí vem Water 7, Enies Lobby, pós-Enies Lobby, porque também é um arquinho. E rapaz, aqui eu já tenho que dizer algo que vai deixar vocês felizes, ou puto, por eu estar não sendo cara chato, porque eu vou elogiar One Piece. Eu finalmente consegui responder algo que todo mundo fala. Quando One Piece fica bom? Quando One Piece fica bom? Eu tenho a resposta pra vocês em Water 7. Especificamente, num dos melhores momentos até então de One Piece, que é o Sop versus o Luffy. Sim, pasmem. Eu elogio, assim, absurdamente aquela luta. Eu elogio absurdamente aquele contexto. Eu acho que One Piece ali foi genial. E o Water 7 e Enies Lobby como um todo tem realmente coisas muito boas. Mas por que agora é bom? Por que que agora o Thunder não vai ser chato? Vai dar um monte de canelada? Talvez eu continue dando canelada, né? Normal. Mas por que que aqui eu falo, putz, agora foi? Primeiro de tudo, a Toei não destruiu muito o anime. Aqui parece que a coisa anda em aspecto de direção, de animação, de pacing. Parece que esse arco foi muito bem mais construído, bem melhor pensado, bem melhor gerenciado. Já é uma diferença notória quando você entra em Water 7 e eles fazem exatamente o que eu reclamei no arco passado, lá, o Skype, que você não tem um momento de você se situar no ambiente. Você não tem uma navegação no ambiente de uma forma que te faça respirar, pensar, porque o pacing do anime não deixa. Aqui eles fizeram bem isso. Logo nos primeiros episódios, eu achei incrível o fato de, olha, vamos conhecer o Water 7. De fato, vamos conhecer o Water 7. A gente vai entrar na cidade aos poucos, a gente vai dividir o grupo, a gente vai entender como a cidade funciona, no aspecto de como funciona a cidade baixa, alta, como que o pessoal vive ali dentro, quais são os seus costumes, como que é a sua arquitetura, como que você navega naquele lugar, com aqueles cavalinhos de água. Ele gasta algum tempo pra fazer isso. Ele gasta algum tempo pra você entrar no ambiente. Você, junto com os personagens, entenderem o que é o Water 7. Isso faz toda a diferença. Eu sei que lá em Skype o contexto era diferente, sim. Porém, em aspecto de produção, aqui eles fazem muito melhor. Porque, de fato, em uma escala maior, esse arco é muito melhor produzido do que os outros. E é bem discrepante até. Você percebe isso em luta, você percebe isso em diálogo, você percebe até quando ele começa a devagar um pouco mais e perder a sua velocidade, seu dinamismo, que a coisa começa a andar meio torta e você fala, porra, tava tão legal antes, por que que agora precisa gastar trocentos episódios em lutas que às vezes não andam tanto e não são tão dinâmicas e às vezes você só tá ali esperando o último ataque, que vai ser o ataque que o personagem treinou e você não viu o treinamento, mas ele tem essa nova técnica agora. No caso do Zoro, 37 novas técnicas. Mas eu fico muito feliz que o Water 7 e Enies Lobby teve uma produção muito melhor em vários aspectos. A trilha sonora, cara, foi a primeira vez que eu consegui ouvir a trilha sonora com mais clareza e ela ambientava a cena. Porque muitas das vezes não acontecia isso, cara, e eu falava, caraca. Então, obrigado, Water 7, você conseguiu existir com muito mais facilidade porque a Toei não destruiu você. E, rapaz, é um arco que combina muita coisa, né? Porque você tem o que já estava sendo cozinhado da Robin, né? Do fato dela ter traído uma galera, quem que é essa personagem que simplesmente caiu de paraquedas, que lia aqueles ponegrifos. Não é isso o nome. É É Poneglyph, João. Ponegrifo. Ok, o Ponegrifo. Mais fácil lembrar desse jeito. E quem que era essa personagem? E começar a mostrar que existem muito mais facetas dela e que ela está contextualizada a umas questões muito mais interessantes de construção de mundo de One Piece.
E aqui eu vejo aonde o Oda brilha, porque agora dá pra ver melhor o brilho dele, quando ele quer criar lore. Eu acho que o Oda é um ótimo criador, é um ótimo mestre de RPG, porque o mundo que ele cria é muito rico. Os temas que ele coloca ali na história são muito interessantes. E em Water 7 e Enies Lobby, né, esse arco como um todo, eu acho que ele acertou tão bem pra criar questões de mundo, pra fazer muito mais sentido o que é One Piece, no sentido de o mundo em si, dar uma primeira abstração sobre o que são piratas, quem é a marinha, como que esse contexto maluco que a gente vive aqui, de ter uma galera de cima que controla a marinha e como funciona a própria marinha, ou algumas tarefas e eventos que a marinha fez que são extremamente questionáveis, e até mesmo o poder devastador do Buster Call que a marinha tem em mãos. Então, cara, é um arco muito rico de informação, é um arco muito rico de conversas, e eu gostei muito do que eu vi. E agora, depois de vocês verem que o Thunder foi convertido porque a Toei fez o mínimo nesse arco, porque, convenhamos, né? Não é como se a Toei tivesse dado uma produção prêmio. Não, ela fez o mínimo. ela fez o mínimo. Pra acertar o Pense aqui. E alguns episódios, inclusive, a gente sofreu novamente, porque o One Piece tende a voltar ao seu problema de ritmo. Mas, em comparação às outras sagas, outros arcos, foi de fato muito melhor. Uhum. Eu tenho uma dúvida, é que eu não vi muito do mangá, e eu não sei como que é o Oda em luta. Como ele pensa, como ele quadriniza, como que é a situação que ele cria, as dinâmicas que ele cria. Porque quando eu vejo a Toei fazendo luta em One Piece, tipo, dá uma preguiça mental. Porque muitas dessas lutas, cara, geralmente não são boas. São poucas lutas em One Piece no anime que eu falo, nossa, é uma luta com dinâmica, com uma dinâmica de poder, uma dinâmica de batalha, sabe? Com uma construção de luta legal. E muitas das vezes eu falo, cara, tem muita luta em One Piece que eu falo, pô, bypassa, cara, segue o jogo lá. A luta, por exemplo, do... Como que é? O cara de leão lá? O ator de Kabuki, que é da CP9. Nossa, cara genérico. Cara, qualquer coisa, sabe? Ou até mesmo a luta do Frank com o outro cara de balão que tem um zíper na boca. Eu falo, nossa, tem até alguma ideia legal aqui na mesa, mas, poxa, a dinâmica da luta, assim, parece que ela não anda. É meio... acontece um ataque, e aí você tem que parar a cena. Acontece outro ataque, para a cena. É uma coisa estranha, cara. É uma coisa estranha. A dinâmica não funciona. E eu gosto, por exemplo, que nessa luta do Frank, por exemplo, é uma das primeiras vezes que a gente tá vendo ele lutando. Então, quais são as artimanhas dele? Quais são os recursos que ele tem? Como que esses recursos são estabelecidos e eles criam dinâmica para fazer uma luta do jeito dele? Sabe? Como que ele luta? Qual é as técnicas e habilidades e a dinâmica que ele vai criar em cima disso? E um exemplo... nesse arco, dá pra ver muito melhor como que cada personagem luta, porque eles estão começando a ter um pouco mais de distinção nisso. Zoro espanando um monte de técnica de nome, o Sanji meio que também fazendo isso, só que com menos técnicas e sendo mais efetivo nos ataques que ele utiliza, a Nami utilizando o Tactic Time, não lembro o nome daquilo, o bastãozinho dela de tempo, onde, obviamente, ela não é tão porradeira quanto os outros integrantes da tripulação, mas ela tem a sua própria dinâmica mais estratégica de fazer as batalhas. E isso é interessante quando é bem construído e ele gera uma dinâmica de luta em cima disso. E às vezes só não anda porque ou a Toei tá segurando o episódio, ou o episódio se delonga, ou ele dá uns match estranhos de alguns personagens. Então, Climatática, obrigado. Então, fica nesse de... sorteio, é na sorte. Quando vai ter uma luta boa,
ou quando a luta vai ser dinâmica. A própria luta do Lucci, Lucci, o nome dele? O tigrinho lá? Isso. Lucci. O Lucci e o Luffy, ela demora mais do que deveria. Porque, tipo, você tem um momento de ápice. O Gear 5, Gear Second, Gear Fourth. E você cria essas dinâmicas de power scaling, ele transforma, vira um tigrinho. E quando você utiliza esse recurso, a luta chega no seu ápice, mas ela não acaba. Aí os dois ficam quebrados. Aí os dois voltam a lutar, eles ficam quebrados. Aí eles voltam a lutar e fica quebrado. É uma dinâmica que eu falo, poxa, eu não sei se é no mangá, se o anime não soube transpor isso, se o óbvio e o problema maior de One Piece no seu anime antigo, que é a quantidade de episódios e ele sempre tendo que delongar pra não conseguir chegar nos semanais, né, do mangá, e aí você meio que sacrifica Pense em cima disso. Então, cara, querendo ou não, de novo, como o Ti falou, por mais que a Toei, ela melhorou muito aqui, ela fez o mínimo, ainda tem esses momentos que eu falo, poxa, será que é questão da Toei? Será que o Oda talvez não seja um cara tão dinâmico de fazer luta e chega a ser um pouco discrepante, porque ele é excelente pra fazer lore, mas luta nem tanto. Então, eu não sei, tipo, como que funciona nesse sentido. Eu sei que, por exemplo, nos atuais de One Piece, né, que a gente tá desde o ano, né, que já tem aí uma produção melhor, e agora em Egghead, eu vejo que a Toei talvez tenha mais liberdade pra trazer bons animadores e façam lutas mais dinâmicas, e aí eles fazem outra coisa. Mas ainda assim, eu não sei se essa outra coisa que eles fazem é a brecha que o Oda deixou, porque ele fez esse preset da luta pra funcionar naquelas regras, naquelas medidas, naquele formato. Um exemplo disso, por exemplo, é as lutas de Hunter x Hunter. Quando você tem uma luta de Hunter x Hunter, ela é muito tática, porque você sempre tem que gerenciar muito recurso na luta. É o Nen, é a dinâmica do Nen, é como tal personagem utiliza certas habilidades que podem ser cautenadas ao outro, ou em Jojo, por exemplo, você tem lutas que são quase um jogo de pedra, papel, tesoura. Você tem que saber jogar a pedra, o papel ou a tesoura no tempo certo, porque a habilidade sua vai cauterar o outro meio que automaticamente. Então vira quase que uma luta de hit kill. Só que a dinâmica é feita em cima de toda a construção psicológica ou da construção tática para usar a habilidade em si. Então, esses dois autores, ele tem essa forma de criar dinâmica em cima das suas lutas. Ou, sei lá, o Kubo, farma aura, hit kill. Então eu não sei como que é o Oda fazendo luta. Eu não entendi ainda a fórmula dele, porque de um lado, por exemplo, porque eu elogiei tanto a luta do Luffy e do Sop, ela tem uma química impressionante. O Sop no Prime, onde é o Sop hipotético que talvez deveria ser o Sop no seu Prime, e esse é o Sop que eu queria ver, dele ser o cara que mente na luta, ele cria as artimanhas dele, ele usa um monte de parafernálias, um monte de tranqueira pra tentar ter vantagem sobre o seu inimigo, e o Luffy só sendo apelão, porque ele é muito poderoso e qualquer coisa que ele faz é muito mais potente do que o Sop. E o Sop tem que se virar nos 30 pra conseguir ser efetivo na luta. E eu achei aquilo maravilhoso. E eu vejo isso, tipo, muito pouco. O próprio Sop, mal vejo ele fazendo isso. Eu mal vejo ele usando essas artimanhas dele. Então é estranho. Eu não sei se é coisa do mangá, do mangá ou do anime. Então fica essa dúvida que um dia eu irei sanar, quem sabe. Ai, meu Deus do céu, e os cachorros estão gritando aqui, tá foda. Eu espero que não esteja saindo muito na gravação, mas eu sei que tá, puta vida. Tá só de fundinho só. Ai, mas meu Deus. Essas questões sobre as lutas de One Piece eu acho curioso, porque agora estamos no arco que o One Piece se transforma, né? A partir de agora, ele é um Battle Shonen. Porque até então, a gente tinha uns elementos de shonen de batalha, a gente tinha elementos ali de história de aventura,
Só que o One Piece, ele não se decidia pra onde ia, né? Ficava muito no lado da aventura e foi construindo o pequeno mundo que a gente teve ali antes de a gente chegar na Grand Line. Quando a gente chegou na Grand Line, a gente teve duas grandes experiências que não necessariamente foram experiências que expandiram a nossa visão de mundo. Porque a gente teve Alabasta, que foi um país que o problema era muito do país e que tinha envolvimento com uma questão do mundo, só que era um envolvimento muito menor do que o envolvimento que a gente vê o Water 7 Lobby. E posteriormente a gente foi para Skype, ou seja, a gente foi para um lugar totalmente novo e totalmente deslocado da Grand Line. Então a gente estava num lugar totalmente diferente das proporções desse arco. E aqui nesse arco a gente fechou numa cidade, nos locais que de fato vão ter influência no mundo. Então é interessante você passar a observar como que o Oda usa desse aspecto de world building, né, de um novo lugar, pra te apresentar um novo clima pra série. Um clima de shonen de batalha. Que é um clima que funcionou em partes. Como o Thunder disse, teve algumas lutas que funcionaram muito bem nas suas propostas, principalmente por serem propostas mais pensadas, que são lutas que o Oda demonstra um certo grau de eficiência mesmo em escrever. Tipo, pego como exemplo a luta do próprio Frank com o carinha lá, que é o... Antes de ser o carinha leão, que é o... Deixa eu ver o nome dele aqui. É o Boca de Zipper. É o Boca de Zipper, ele mesmo. Uhum. Que é o Fukuro. Uhum. Naquela luta, e na luta da Nami contra a Caulifla, a gente tem pontos muito mais parecidos com lutas de Hunter x Hunter, né? Que são esses pontos de o inimigo tem uma estratégia, eu tenho uma estratégia pra counterar esse inimigo, ele vai pensar outra estratégia pra me counterar, e a gente vai ficar nesse jogo, nesse minding game, pra conseguir vencer o inimigo no cansaço ou vencer por uma brecha, um ponto fraco desse inimigo. E nesse ponto, o Oda ele demonstrou uma certa maturidade pra criar as lutas, porque ele conseguiu criar momentos muito legais nessas lutas, são momentos muito bem pensados pra narrativa. Que pra um shonen de lutinha é um rolê que eu acho muito interessante. Que inclusive é um ponto que eu sinto falta de One Piece hoje, né? De ter essas lutas mais bem pensadas. Então, ao mesmo tempo de que esse arco apresenta essas lutas que são ponto forte do Oda, ele também apresenta a luta que são ponto fraco do Oda. Que aí o Thunder ele ficou nesse lugar meio cinzento de não entender qual é o ponto fraco. Mas eu, como uma pessoa que já tô mais à frente, eu já consigo interpretar qual é o ponto do fraco do Oda em fazer luta. Que são as lutas de Farma Aura. Essas lutas de Bleach. Né? É a luta do Sanji com o Lobinho, porque foi justamente isso. Se bem que lá não é nem o pior cenário, porque ela teoricamente é rápida, é mais lenta quando é o Zoro... O Zoro contra o cara... Ai, qual que é o nome dele? O cara da girafa? O Caco, isso. Porque ali demora. Nossa! Porque a luta, cara, é uma... Putz, demora porque você tem a parte do Usopp chegando, aí depois vem o Zoro, aí vem a transformação do Caco, aí tem o Lobinho, aí fica os 2x2, aí depois sai do 2x2, e você fala, caraca, mano, essa luta não acaba, velho. Meu Deus! Mas aí, eu vou ter que sair em defesa dessa luta. Porque é totalmente demérito da Toei nesse caso. Porque tá. O jeito que a estrutura da luta é montada, né? É montada na questão da gag, né? Então é uma luta piada. Então, tipo, a piada do Oda de, tipo, enganar aqueles personagens e toda essa ideia faz todo sentido lógico pra aquela luta em si. Só que o grande problema é que a Toei, ela estendeu essa luta no nível que ela ficou cansativa. Só que a gag ali é muito interessante, né? Que tu tem dois personagens que são muito convencidos e tu tem dois personagens que são de malandros ali. Só que ao mesmo tempo tu tem um Usopp no meio. E aí você fica entre essa oscilação do Usopp hipotético, que é o Sogeking, traduzindo aí pra vocês do vídeo, e do Usopp normal. E aí nesse ponto, o Sogeking toma a rédea e o Usopp tem uma boa ideia com o Zoro.
ao mesmo tempo que o Usopp volta ao normal. E aí dá a merda. Então, tipo assim, é uma luta que se estende muito, mas mesmo assim ela é muito divertida. Porque você vê o quanto que aqueles 4 personagens envolvidos ali são personagens que, de certa forma, cauteram o outro só pela maneira idiota de ser. E aí a luta fica um pouco desconexa e um pouco hilária se você realmente for pego por piada de repetição, que é uma coisa que o Oda gosta. Só que eu sinto que a Toei, ela estragou todo o contexto dessa luta, porque, enfim, ela estendeu a piada de repetição, e aí quando você repete algo estendido, nossa, perde totalmente o senso de graça daquela luta. Pois é, cara, pois é. Mas assim, eu acho que o maior ponto de Water 7 como um todo é lore. Ele Sim, é e muito aí bom em fazer isso. Ele é muito bom em a gente... estabelecer mundo, estabelecer facções, estabelecer prioridades, contexto de mundo. Cara, ele é muito redondo em fazer isso. A gente entra no ponto forte de One Piece. O Water 7, a saga no geral, né? Mas Uhum. Dave vai fight vai até o Poisonous Love, que é essa questão de lore. E, cara, aqui eu vou querer falar um pouco, porque como eu revi esse arco, né? Muitas das minhas opiniões iniciais, principalmente de Enies Lobby, foram mudadas. Né? Eu achava uma coisa e agora eu acho totalmente diferente. E, bom, ponto interessante pra apresentar o Water 7, né? É você pensar como que a ilha funciona, né? O Water 7, em resumo, é uma ilha que, assim como o Logtown, ela une facções diferentes. Uhum. No World Build de One Piece, você tem a Marinha, você tem os piratas, você tem outros grupos que não necessariamente são tripulantes muito conhecidos, e todos têm uma coisa em comum, que é usar navios. E o Water 7 é uma cidade de encontro das águas. E nesse aspecto, faz muito sentido numa cidade de encontro das águas você ter uma forma de se locomover por ela, que é se locomover pela via marítima. Uhum. E, nesse aspecto, temos a Galeila, que é um grupo de carpinteiros que fazem navios para todo mundo. Tanto para o governo mundial, tanto para piratas, tanto para marinheiros. E nesse ponto, a gente entra na brecha perfeita pro Oda trabalhar o mundo dele. Porque se ele não teve a oportunidade de trabalhar numa ilha que o problema era isolado e uma ilha que era isolada do mundo, agora ele tá numa ilha que é a conexão de todo mundo de One Piece. Então, todos os problemas do mundo de One Piece vão nortear aquela ilha. E nesse ponto entra um aspecto muito interessante, que se... Obviamente, spoiler aqui, né? Se você tá no vídeo de review de Water 7, provavelmente você sabe que aqui tem spoiler, então não é surpresa pra ninguém. Mas a ideia da CP9 ser a Galeila e estar com uma empresa de fajuta ali, faz todo sentido. Porque é o lugar onde eles vão arrumar informação de tudo que tá acontecendo no mundo. Por quê? Se dá uma merda com o Gold Roger no passado, onde ele vai consertar o navio dele? Em Water 7. Se dá uma merda com a Marinha, onde que eles vão consertar o navio dele? Water 7. E todo esse ponto faz o grupo de espionagem do mundo ter muitas informações e se favorecer muito em comparação a preparo do que os outros grupos daquele universo. E então a gente tem o problema do arco e o tema do arco apresentado, que é essa questão do governo mundial estar influenciando o mundo de One Piece a não conseguir avançar. E nesse ponto, eu acho que o Oda ele brilha demais. E revendo alguns pequenos pontos, eu gosto que ele faz essa conexão, porque é muito difícil num shonen de batalha você conseguir apresentar esses dois panoramas ao mesmo tempo. A gente pode pegar em comparação com os outros do Big Tree, que é mais fácil. Em Bleach, onde tem as maiores conexões da lore do mundo, é tanto no arco do passado, que conta o passado da Soul Society e tudo ali, tanto no arco atual de Bleach do anime, né? Que é o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 Anos. Que ali é o momento que você vai entender meio que a origem de tudo e o porquê que tudo é do jeito que é e o porquê que as facções ali eram daquele jeito. E aí tu pega exemplo Naruto, tu tem o arco da reunião dos Cinco Kages, que tenta também fazer um rolê ali muito grande e ao mesmo tempo que tá trabalhando uma questão dos personagens ali.
Só que o grande problema desses dois arcos pra mim é que eles não conseguem te fazer se importar muito com a questão da lore, porque eles não te conectam ao pessoal de alguns personagens. Porque, por exemplo, o máximo que a gente tem em Naruto, com Ryuno dos Hokage, é o Naruto se envolvendo com Sasuke, se envolvendo com questões diplomáticas do mundo. E o máximo que a gente tem em Bleach é a conexão do Aizen, que é um personagem que tá incluído em todas as lores de Bleach, ou uma conexão do passado dos próprios capitães, que são personagens que não são muito próximos da gente. O Naruto e o Ichigo, eles meio que reagem às coisas de uma forma um pouquinho menos emocional do que o One Piece faz. Porque o One Piece trabalha essa questão do desenvolvimento do mundo de uma maneira tão interessante nesse arco. Por quê? Porque ele tem a Robin. E a Robin, nesse momento que a tripulação tá em turbulência, é um ótimo gancho pra gente entender o que tá acontecendo com o mundo. Então ele aproveita uma ilha, que é uma ilha muito rica, a apresentação de núcleos que até então eram só pincelados pra gente, que agora são revelados em si, ao mesmo tempo que trabalha os personagens e um ponto muito interessante que é o coração da trupe do Chapéu de Palha. O coração dessa tripulação, que é construído no momento de crise deles. E aí mora todo o aspecto interessante dessa saga, cara. Que é trabalhar esse mundo em cima do que os Mugiwaras vão ser daqui pra frente. Porque se os Mugiwaras são tão potentes hoje, como grupo, e que se a gente gosta tanto deles, é porque eles tiveram um momento de crise. E o Oda soube aproveitar isso muito melhor do que os outros animes do Big Tree. Então, eu sinto que Enies Lobby, apesar de ser um arco que perde muito nas lutas, ele ganha muito em temática. Porque ele consegue amarrar perfeitamente duas valências do Oda e que camuflam momentos que poderiam ser muito menores se não fosse a potência desses personagens. E aqui eu tô falando de Lucci e Luffy, né? Que é uma luta que, apesar de ser muito boa, ela só é potencializada pela emoção que a gente tem ao entender a urgência e a urgência de reviver o sentimento do Luffy com o Usopp. E nesse aspecto, eu acho que dá pra gente conversar sobre o arco inteiro em relação a tema, porque é muito bem amarrado, cara. Os pequenos detalhes, assim, podem ser de um grau de paixão pra algumas pessoas que seja do nível de falar que esse é o melhor arco de One Piece. E eu não julgo essas pessoas. Porque, de fato, cara, a gama de informações que você tem aqui é muito rica por um Battle Shonen. E é muito bem setada por um anime que tá mudando a sua perspectiva, né? De ser menos uma aventura e ser um bagulho mais corredor de lutinha, né? Então a gente se importa com os personagens que estão lutando. Então, apesar de algumas lutas serem chatas, algumas recompensas aqui compensam porque a gente gosta dos personagens. Que já é um ponto que o Oda tá anos-luz à frente dos outros autores do Big Tree. E não é desmerecendo, não, porque de fato, porra, Naruto e Bleach tem outras valências em outros aspectos que o One Piece não tem. Só que verdadeiramente, comparando assim e vendo o panorama geral desse arco, ele entra assim no hall dos melhores arcos de Battle Shonen, porque ele de fato conseguiu trabalhar bem personagem e mundo, que são os dois pilares de One Piece a partir de agora. Pois é, pois é. Eu gosto quando existe esse trabalho sendo feito que não necessariamente envolve luta, mas envolve conflito. Porque todo o arco da Robin é sobre isso. Todo o aspecto dela envolve conflito. E esses conflitos não são lutas, são tragédias até. São questões que são muito maiores a ela e ela é só mais uma peça daquele tabuleiro. E aqui o Oda voou, cara. Quando ele trouxe o conceito do Buster Call, a ilha da Robin, o poder da Marinha como uma organização militar, você traz alguns personagens ali no meio que estão questionando sobre esse poderio e alguns que endossam esse poderio, é muito legal quando eles começam a colocar a ótica em cima da própria Marinha, e eu quero ver muito mais disso no One Piece, porque para quem é pirata, eu acho que já deu pra entender muito bem como a banda toca pra cada um,
sabe? O que cada bando, ou cada grupo quer ali. E eu acho muito legal você ter umas diferenças bem grandes quanto a isso. O Chapéu de Palha, ele meio que entrou de cabeça em conflitos sem querer, porque membros importantes deles estavam ali no meio. Agora, quando você pega, por exemplo, a galera do Barba Branca, você pega o Shanks, você pega a treta, inclusive o gancho final que foi dado lá do Ace Barba Negra com Barba Ace. Negra. Você pega o próprio um pouco setado do que é ser um pirata. Um pouco não, que é bastante setado desse mundo. Do que é ser um pirata, que é ser contra esse sistema. E você começa a ver que cada grupo de piratas tem um porquê e mira em algum desses objetivos e ataca ele de uma forma, você fala, pô, isso é muito interessante. Assim como quem tá na marinha também tá começando a ter um pouco mais dessa visão mais plural desse mundo. Você começou com isso de uma forma muito mais impactante, bem setado, com o Smoker. O Smoker olhando e falou, peraí, tem coisa errada nessa porra aqui, cara. Eu trabalho na marinha e tal, mas... E porra é essa de ficar passando pano pra Chichibukai e fazendo merda desse tipo? Sabe? Aí você, pum, já levantou alerta em cima de alguém que está no problema. E nesse arco, eu acho que tem duas peças muito importantes pra setar essa perspectiva da marinha, sobre a marinha, que é o Aokiji, né, que é o cara do gelo, e o Spanaka. São dois personagens de espectros completamente opostos que são excelentes para fins narrativos aqui. O Aokiji, entendendo que ele tem um papel e um cargo super elevado, esse cargo elevado dele permite ele tomar certas escolhas que vão contra a própria Marinha, porque tem coisas que ele não concorda que a Marinha faz. Porém, ele não está indo de frente. Ele não tá indo contra a Marinha, ele não tá ali dentro pra quebrar o sistema por dentro. Ele está no sistema, ele tem a própria moral dele, e quando aquilo bate com alguma coisa que ele acredita, ele toma o posicionamento dele. E você tem o Spanaka, que é o cara que tá tentando usar todo esse sistema ao seu favor, usar toda essa máquina para perpetuar o fato dele ser um Nepo Baby. E em cima disso, endossam o uso excessivo e desproporcional de força que ele coloca na mesa, porque ele é um incompetente, porque ele é um panacão. E tá tudo bem do jeito que ele faz. O mundo permite que ele faça isso, que ele seja assim, e ele é até condecorado por fazer isso. Então é muito interessante como o One Piece está conseguindo trazer conversas bem mais sólidas e sérias sobre temas sensíveis. Sobre violência, uso discriminado de poder, sobre uma organização militar que permite que determinadas pessoas que estão ali apenas para farmar poder e se perpetuar nesse sistema bem corruptível, e essa pessoa é endossada e ela é permitida a fazer isso e a permissão dos absurdos que ele faz. Eu acho isso muito interessante. Isso cria camadas muito mais interessantes sobre a complexidade do personagem, do mundo e as etapas que a gente tá vivendo aqui. E como esses personagens, por ser desse jeito e eles ativamente criarem essa dinâmica e o uso desse contexto de mundo, acho incrível, acho fantástico o que o One Piece tá fazendo aqui, cara. Porra, parabéns. De verdade, meus parabéns. E estendendo esse argumento dos dois personagens principais, né? Que são... Pra isso acontecer, né, no caso. Que é o Spanaka e o Aokiji. É interessante demais você ver como que o arco inteiro é o Aokiji tentando limpar a merda que ele supostamente fez quando ele deixou aquela menina fugir daquele atentado que rolou em Ohara, né? Que é a sede do conhecimento do mundo, que foi queimada
E que deu um grande problema em cima disso. Se você fizer associações com questões históricas aí, você vai entender o que o Oda tá falando. Ah! Mas Oh! é muito interessante você ver como que o Aokiji ele encara a Robin desde o início, né? Uhum. E como que a Robin encara ele também. Que o Aokiji ele encara ela com um sentimento de tipo, cara, é o momento que eu tanto esperei. Porque eu queria ver o que você ia fazer, menininha. Só que Uhum. você só cresceu sua recompensa. Só que é interessante a gente ver da perspectiva da Robin, porque o que ela fez pra crescer a recompensa dela? Ela tentou viver. Ela tentou seguir o ciclo da vida dela de uma forma saudável. Até o ponto que ela entendeu. Não, eu vou ser uma foragida o tempo inteiro, então pelo menos eu vou jogar o jogo. Então vou me juntar a esses caras e vou fazer as merdas que dá pra fazer. E aí ela se meteu em Alabasta e ela conheceu o Luffy depois, sabe? Então, tipo assim, tem muitos aspectos de construção de personagem que é muito de escolha, né? Porque ela poderia estar vivendo a vida fugindo, só que ela escolheu uma perspectiva nova. Por ela escolher essa perspectiva nova, ela já foi caçada de início. O Aokiji já chegou e já falou: não, você tava tudo bem quando você tava vivendo igual bicho. Mas Uhum. agora que você tá tentando viver realmente, como uma peça desse tabuleiro que é o mundo de One Piece, eu vou limpar a sujeira que eu fiz. E aí É. começa todo o conflito do arco. Que é muito interessante porque respalda. Respalda não. Resvala no que é o Spanaka. Que é um cara que, por conta do ego dele, faz mais merdas ainda do que a Robin tava fazendo tentando viver. Então, ele, nesse pensamento de Nepo Baby despreparado dele, acaba criando os conflitos desse arco. Uhum. Seja por revelar informações demais, seja por criar um problema muito maior do que devia, o que ele fez o Water 7, né, pra trazer a Robin foi um problema muito maior do que devia, que envolveu a Frank Family, envolveu os Mugiwaras, envolveu a derrota dele depois. E o que aconteceu em Water 7 mesmo, que ele simplesmente só fez o circo pegar fogo e todos os problemas daquele pequeno núcleo ali pro governo mundial e pra marinha foram culpa dele. E aí é muito interessante porque combina com a personalidade do personagem e também combina com o tema do arco, que é essa questão de como lidam com o poder e de como o poder ele vai, de certa forma, se retroalimentando, tanto pro mal, tanto pro bem. Porque se o Aokiji tivesse apagado a Robin da existência ali e não tivesse todo esse ponto, provavelmente seria a vitória total do governo mundial. Só que nessa dinâmica, o Aokiji também tem a ética dele. Então ele deixou a Robin partir e nesse ponto acabou gerando todo esse conflito e todo esse efeito borboleta do arco. Então, tipo assim, são duas bússolas morais do arco que vão guiando a narrativa pelas entrelinhas e vão fazendo esse arco ser tão legal quanto é. E, cara, nesse ponto, de verdade, por ser a primeira vez que o Oda fez isso com tanta efetividade, eu acho difícil um outro arco mais à frente, eu que já assisti, né? Eu que tô em Wano, fazer a mesma coisa, sabe? Eu vejo muitos aspectos parecidos do que me contam em Wano e em Egghead. Só que, cara, é tão forte o que o Oda faz aqui em relação à construção de mundo. E eu tô limitando só a construção de mundo. Porque eu não cheguei no tema, que eu acho que é um ponto que pegou muito mais o Thunder, assim, nessa reassistida, do que eu, que já tinha me pego quando eu vi pela primeira vez. Então, tipo assim, eu me pego muito mais a construção de mundo, né? Então, eu falo apenas disso, né? O quanto que os personagens eles contribuíram pra isso. Mas quanto contribuiu pra mensagem, aí eu acho que o Thunder pode dizer melhor, porque ele teve essa primeira influência e teve essa primeira experiência, né? Principalmente do flashback da Robin. Ah, tá. Sobre. ah, assim. Eu acho que um dos pontos que eu acho que o One Piece conseguiu deixar bem enfático aqui é como existe um problema seríssimo no quanto a Marinha é opressiva, militarizada e desproporcional. É fantástico o quadro que ele pinta em cima de tudo isso. É fantástico mostrar o quão desumana é a Marinha em One Piece. Sabe, é muito louco pensar nisso, sabe? Você tem uma força militar mundial que ela literalmente age em todo
todo o ambiente navegável desse mundo, porque o mundo tem muita água, então é muito mais efetivo você ter essa força militar pela água do que apenas terrestre. E como a Marinha, ela tá envolvida em absolutamente tudo. Como que quem usa a Marinha usa de uma forma tão opressora e tão desproporcional que agora a gente tá tendo uma dimensão muito grande do que acontece quando você faz alguma coisa que vai de contra eles. Não, nem ativamente, às vezes só reativamente. O pessoal da ilha da Robin é um baita de um exemplo. Você tinha só uma ilha de pesquisadores, uma galera que estava acumulando conhecimento, era basicamente uma biblioteca, e a Marinha simplesmente falou, vocês são um perigo. Conhecimento demais é um perigo. Conhecimento de uma época onde você vai chegar em um aspecto histórico que vai levantar podres do que é hoje, é um perigo. E aí, terra arrasada. É fantástico. É simplesmente fantástico aquele flashback da Robin. Eu acho que, de fato, aquilo é o melhor momento de One Piece até então. De um conjunto de eventos, de um conjunto de cenas, de momentos, aquele flashback da Robin é a melhor coisa de One Piece, ponto. Pra mim, não tem nada comparável em One Piece do que aquele flashback da Robin. Aquilo sintetiza tudo que o One Piece quer contar. Tudo. Sobre o uso excessivo de força, o quanto a Marinha é desproporcional, o quanto você tá lidando com um sistema degenerativo através da opressão. Como que o Oda, ele é muito claro e direto nisso. Sabe, a Marinha é um corpo militar. A Marinha é usado para a repressão. A Marinha está lá para isso. E não é a Marinha que dá as ordens. A Marinha obedece ordens. E nisso, acho que o que mais torna esse conceito didático é o Buster Call. O Buster Call é um dos recursos narrativos mais incríveis que o One Piece me trouxe. Eu gosto muito do conceito do quão pesado é o Buster Call pro mundo de One Piece. É uma call que você destrói qualquer lugar. Você dá um botão vermelho e você destrói o lugar. Você não precisa explicar. Você não precisa estabelecer, você não precisa, sabe, contextualizar. Você apenas aperta o botão e com um apertado botão, o lugar some do mapa. E é muito louco isso, como eu acabo até criticando um pouco o final do arco de Enies Lobby por conta disso. O Buster Call, ele tem o poder que ele tem. E ele é tão destrutivo e tão desumano do jeito que ele é. Sinceramente, eu achei o final de Enies Lobby até leve, tá? Porque no final do dia, não morreu quase ninguém. Não morreu ninguém. Morreu a espada do Zoro. A espada do Zoro morreu. E cara, o barco. Hã? E o barco. O barco não morreu por causa do Buster Call. Não, mas em consequência ao que ele fez pra tirar os Mugiwaras do Buster Call... Mas ele já tava morto! O barco já tava morto! Mas enfim, já chega no barco. Mas é isso que eu falo, caraca, mano. Eu entendo, Oda, que você deixa toda a tragédia, morte, desumanização pro passado e o presente você é muito leve, é muito água com açúcar, é muito tapinha nas costas sobre os eventos que você constrói em tempo real. O Oda, eu já vi essa mania, essa fórmula dele. No passado, foi tragédia. Tudo quanto é tipo de flashback é sempre muita tragédia. É morte, é tristeza, sabe, um caos. Só que tudo que acontece em evento em tempo real, né, o tempo corrido, sempre tem um tapinha nas costas. Sempre tem, mas aquela galera não morreu de verdade. Mas todo mundo saiu da ilha. Mas, tipo, sabe, parece que se torna meio leviano. Meio que, tá bom, é isso, aconteceu tudo isso, destruímos todo o centro do quartel-general da Marinha, ou melhor, da parte burocrática, né? Uma cidade que lida com questões burocráticas da Marinha, e ninguém morreu.
ninguém não teve consequências muito mais impactantes e visíveis quanto a isso. Pode até ter no futuro, pode até de fato gerar um imbróglio muito mais complexo sobre esse evento, porque é um evento extremamente complexo. Você tem muita gente que, sinceramente, eu não sei nem se tinham gente mesmo, né, cidadão eu não lembro, eles chegaram a falar se era Em se Heslov, tinha não. não tem civil, né, em Enislov. Não, é só uma ilha realmente pra rolar execuções. Tá, e todas aquelas construções eram o quê? Eram casa de marinheiro? Ah, Ah, tá. Era um quartel militar. era um quartel militar, não Ok. tinha população ali. Ok, mas mesmo assim ainda não deu um devido peso até de números de quanto se foi perdido por conta do Buster Call, que literalmente foi utilizado contra eles mesmos. Sabe, o Spanaka, ele criou um evento histórico pra Marinha. Ele ativou um Buster Call na própria sede da Marinha e sem questionamento. Apenas um botão que era o Aokiji que tinha a posse dele. Era o Aokiji, né? O do botão? O Aokiji? Não, No flashback? não. O botão que ele utilizou era dele mesmo. Não era do Aokiji, eu tô confundindo. Era o dele mesmo. É porque ele tem uma patente que permite que ele tenha um botão de Buster Call. É isso. Sim, que era o do Dendemushi Dourado. Sim, que aí eu também não lembro se tem algum contexto de quem que tem acesso a esse Buster Call, né? Quem que tem o Dendemushi dourado, eu não lembro. Porém, o Spanaka, um cara do calibre dele, com até a índole dele e até com a patente dele, poder fazer um negócio desse sem se explicar e apenas cagar tudo e de uma forma abrupta. Uma forma sem querer. O Aokiji autorizou ele usar o dourado. Ok, então o Aokiji permitiu que ele fizesse isso. Que também é uma coisa muito louca, né? Pensar que o Aokiji permitiu que esse cara tivesse o poder destrutivo que ele tem. Aí eu não vou lembrar também exatamente qual que é a hierarquia dele ali, aonde ele está no aspecto, no espectro da hierarquia, tanto ele quanto o Ele tá na Spanaka. cabeça da Marinha, né? Ele é um almirante e ele deu aqueles privilégios pro oficial daquela missão, que foi a pessoa que assumiu que foi o Spanaka. Ah, tá. E é loucura, né? Pensar que o que ele fez e meio que parece que não morreu ninguém. Parece que, beleza, você destruiu de fato um lugar, mas eu não senti um perigo ou um peso tão próximo quanto foi com a ilha da Robin. Eu sei, são contextos diferentes, eu sei que são contextos diferentes. Porém, quando você me estabelece o que é o Buster Call, é pra eu entender que aquilo é uma das coisas mais perigosas daquele mundo. É pra eu ouvir aquele nome e gelar a espinha. Porque quando algumas obras estabelecem esse tipo de periculosidade, ele precisa ser perigoso. Ele precisa valer o perigo. Ele precisa passar a sensação de desespero, terror, destruição que você estabelece. E foi exatamente o que fizeram no Buster Call. Buster Call, tipo, ó, isso daqui, cara, acabou. Se bater no botão, vai morrer gente, vai ser uma desgraça, vai ser uma terra arrasagem, não tem o que fazer. Não tem. E quando eu vejo ali, beleza, você destruiu uma cidade inteira, você fez esse evento, porém, eu achei que ia ter uma consequência muito maior. Pode ter depois? Pode ter depois. Uma consequência política, uma consequência de, porra, agora o Spanaka tem, sei lá, 5.000 soldados na conta dele que morreram. Porra, deveria ser impactante. Ou, poxa, perdemos uma parte de uma galera da família Frank, ou dos Minions que foram levados lá para lutar. E, cara, zero pessoas morreram. Zero. O Oda não gosta de matar personagem. Ele é alérgico a matar personagem. E esse é o momento que eu falo, poxa, esse é o bom momento de você usar o recurso de morte. Esse é um bom momento para você trazer peso à perda. E não é apenas uma morte gratuita para gerar algum sentimento raso e barato na situação. Não. É para você entender o que foi feito ali é irreversível.
É um momento de ponto de não retorno da obra. E não foi o que o One Piece escolheu. Eu não gostei disso, de verdade. Eu acho que tinha que ser mais incisivo. Não foi tanto. E aí chegamos no elefante na sala, que é provavelmente o que a pessoa ficou curiosa para clicar nesse vídeo e saber a nossa opinião. Que é saber sobre o coração desse arco, que é o Sop, Luffy e Going Mary. E aí a gente vai ter que falar, destrinchar de tudo que foi essa loucura do desenvolvimento dos três, né? E sim, um barco teve desenvolvimento nesse arco. Eu Vamos pensei lá. que o coração era a Robin, mas tudo bem. Não, a Robin é também um dos motivos para rolar tudo. Porra, Ela é eu o tava aqui por ela. elemento. Ela é o elemento, a pessoa que é sequestrada, levada a tal lugar, É. e que ele vai ter que ir atrás pra salvar ela. Ela é a pessoa É o representada motivo, aqui, é o né? motivo, entendi. Só Entendi, que o coração do arco é esses três. entendi. Cara, nesse aspecto eu acho muito interessante a gente falar Hum. do que o Water construiu, né? Porque no começo do vídeo a gente falou, não, Luffy e o Sop é incrível. Por que é incrível? Porque, vamos lá, nesse pouco tempo que a gente teve na Grand Line, a gente passou por lugares, né? No sentido da aventura, né? Uhum. Porque o Oda, de início, quis apresentar pra gente o sentimento do que é a Grand Line. O como que ela é assustadoramente incrível. Então, Uhum. tipo assim, tu tem uma ilha, um país imenso que tá rolando uma treta diplomática assim, bizarra, bagulho político absurdo, e tu fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E você tenta entender o que que aquele país tá enfrentando, que era, no caso, a seca, por conta do Crocodile, que usava aquela ilha, né, como uma maneira dele conseguir mais dinheiro em cima da sede das pessoas, né? Ele secou aquele país, né? Com seu poder de areia, que é muito metafórico nesse sentido. E aí, posteriormente, a gente foi pra onde? A gente foi pra Ilha do Céu, que é um lugar que totalmente mágico e fantástico, que pra você subir, você tem que subir num espirro de água absurdo, que vai levar, numa corrente marítima absurda, que vai levar você até o mar do céu, e que lá você vai lidar com um deus, que é um cara que veio e colonizou aquele país e fez a merda que veio. Uhum. Então, tipo assim, no começo de One Piece a gente não tem muito tempo pra gente entender onde a gente tá. E, ao mesmo tempo, a gente não sente que aquela aventura é demais pro grupo. Que é um grupo improvisado. Isso é isso. É um grupo de pessoas que falaram, não, a gente vai estar junto nessa e fé. A gente somos companheiros de fé. E é muito interessante, porque essa saga, ela começa quando eles caem do céu. E quando eles caem do céu, o impacto que tem no navio é muito forte. Né? E o impacto que teve pra subir também foi muito forte. Então, tipo assim, foi um momento de transformação muito grande para aqueles personagens lidar com um deus. Lidar com um conflito que é muito maior do que eles poderiam lidar. Né? Que se não fosse a Akuma no Mi do Luffy, eles estariam lascados. Porque se o Luffy não fosse de borracha, o Enel não seria derrotado. E aquele arco nunca acabaria. E seria um inferno pra gente, porque enfim. Aquele arco já não acabou. E aí entra um aspecto bem interessante, né? Que é a relação do Luffy com o Sop. Uhum. Porque, ao mesmo tempo que aquele grupo foi improvisado, ele tinha uma pessoa estranha o tempo todo. Que era um personagem estranho o tempo todo. Que é um personagem que o Thunder tá esse tempo todo falando, cara, esse personagem não serve pra quase nada. Porque ele tem múltiplas funções e ele não cumpre nenhuma direito. Esse cara, ele tá Nem a piada fazendo o quê dele. aí? Nem a piada. Então, tipo Nem a assim, piada. a gente olhava pro Sop e falava, cara, o que esse personagem tá fazendo ainda naquele Esse grupo? elefante na sala aqui. Sim, e o Luffy, o Oda, ele faz o Luffy ter um dilema muito forte. Porque o Luffy é uma pessoa muito de bom coração, né? Um personagem muito de bom coração, que tenta não abandonar os seus companheiros. Só que a partir do momento que ele recebe a notícia de que ele vai ter que abandonar o navio, né? Ele vai ter que parar ali e lidar com a realidade, ele entra em um conflito de negação. Que não é por ele, que ele já tinha aceitado. É pelo Sop. Que é a pessoa que entregou aquele navio, né? Tipo,
da Ilha da Caia. É o Going Merry, do Merry lá, do arco do Usopp. Então, tipo, é o Usopp. Aquele navio é o Usopp, a relação do Luffy com o Usopp. Então é muito interessante você pensar como que essa aventura rachou o Merry e vai rachar a amizade do Usopp com o Luffy. Que é uma amizade que praticamente justifica o que o Usopp tava fazendo naquele bando. Porque o Usopp só tava naquele bando porque o Luffy gosta dele. Sim! Se o Usopp tivesse alguma ligação com outro Mugiwara, provavelmente esse arco nem existiria, mas ele só tem a ligação maior com o Luffy. Verdade. E aí as dores são muito mais do Luffy. E aí gera toda a treta da luta deles, né? Todo aquele momento de... Não, mas você quer abandonar o barco. Não, mas o Usopp você tem que entender que a gente tem que abandonar. E o Luffy não explica o porquê, porque ele não tem coragem pra explicar. E aí fica naquela dinâmica de que trabalha ego, que trabalha questões únicas dos personagens, né? Que é esse lado mais burro deles. São dois personagens imbecis. E tu tem o conflito deles, né? E esse conflito, ele é guiado nesse aspecto, né? Com muitas engenhocas, com qualidades, de fato, das lutas que a gente falou, das lutas mais pensadas de One Piece. Cara, aquela luta, se pá, até agora é a melhor luta de One Piece. Sim, com certeza. De longe. A luta do Usopp e do Luffy... Cara, eu não gosto do Luffy nem do Usopp. E eu admito isso. Então... Sim. Porque, tipo assim, era uma luta com motivo, era uma luta bem pensada, e era uma luta emocional pra caramba, cara. É uma luta que eu tenho certeza, assim, que quem leu no mangá ficou impactado demais. E eu gosto muito que a resolução dessa luta é feita por duas decisões muito interessantes. Que é a decisão do Usopp de enfrentar um cara que até então se mostrou imune ao poder de um deus no último arco. E a decisão do Zoro de manter o Luffy firme a saga inteira. Cara, e aí a gente tem que falar do Zoro também. Mano, o papo real e reto que o Zoro meteu no final, eu falo, não, meus parabéns, Zoro. Você parou de apenas solar e você trouxe uma conversa de colocar os pingos nos is. Falou, aqui não é bagunça. Se ele saiu porque ele escolheu, vocês tiveram um duelo e foi justo e limpo de ambas as partes, você mantém isso daí. Porque se você não manter, aí vira bagunça, eu vou ficar puto com você, eu vou ficar puto com todo mundo, eu saio desta porra e acabou o rolê. Eu falei, gente, que tipo de luz iluminou aquela cabecinha pra trazer tanta coerência? Eu nunca esperava isso dele. Eu esperava da Nami, sabe? Ou até mesmo do Sanji, quando é o Sanji hipotético, ele consegue trazer umas dessas. Mas o Zoro? Porra! E outra coisa também. O que ele fala pro Luffy o arco inteiro, né? Isso que é ser um capitão. Isso que é você lidar com responsabilidade. Exato. Porque até então, outro ponto importante. Assim como eu falei que o Usopp era esse papagaio do pirata, igual falaram aqui no chat. Adorei essa definição. O pirata, o capitão, né? Era um sonso, era um otário. O Luffy, pelo amor de Deus, até esse arco. Ele melhorou, mas não deixou de ser, né? Mas tudo bem. Não, ele segue sendo lesado, mas as decisões que ele tinha era só pra piorar a situação do bando. Todas, sabe? Todas. Ele só conseguia sair bem de certas escolhas ruins porque ele sempre foi muito forte. Mas o Luffy sempre foi um cara que era no ramo do bullshit go. Tipo, não era nem no coração, era no, foda-se, é isso aí, eu escolhi isso, eu vou fazer isso daí, independente da consequência, e muitas vezes não tinha consequência porque ele bypassava a consequência porque ele era muito forte. E nesse ponto eu acho muito interessante porque a gente fala um pouco sobre quem é o Luffy, né? Tipo, o arco ele vai transformando essa figura pra ter pela primeira vez um ato, tipo, pra além do que representa pros amigos dele. Porque, cara, eu entendo, e vai ter muita gente falando que, mas o Luffy fez tudo isso porque era Robin, ele pensa nos companheiros dele, ele não tem consciência com o que tá acontecendo no mundo, e eu discordo, porque o Luffy, ele ouviu toda a história da Robin.
ele esteve lá o tempo todo pra entender o que salvar aquela menina significava. Uhum. Ele podia entender e botar na mesa o balanço de tipo, ela é minha companheira, eu gosto muito dela, mas ela é uma pessoa perigosa. Ela é uma pessoa que, se eu me envolver, esse grupo vai estar fadado a estar com a cabeça em prêmio o tempo todo. Só que aí, não contavam com uma coisa, né? O Luffy, ele é um sonhador que deseja ser o maior pirata já feito, né? O maior pirata da história, né? O rei dos piratas. Então, nada melhor pra você ser o rei dos piratas do que sua recompensa ir lá pra cima. Então, ele só ganhou resgatando a Robin. Porque ao mesmo tempo que ele trouxe essa menina de volta, ele cresceu como uma figura importante naquele mundo. E aí se conecta com a questão do mundo também que a gente tava falando no início do vídeo. Que é essa transformação, né, de One Piece. One Piece, a partir de agora, vai ser o mundo crescendo e crescendo, sabe? Se expandindo cada vez mais. Sim. Então é bem interessante você ver o Luffy, ele agindo, peitando o governo mundial. Essa ideia de tipo, não, eu vou evoluir, eu vou peitar quem seja pra assumir as responsabilidades como capitão. Porque eu até agora tô sendo patético. Sabe? E ela foi uma membra do Mugiwara por um tempo. E eu quero que ela seja de novo, porque ela falou que quer viver. E também é outro aspecto muito interessante, né? Ele esperou a Robin dizer o que ela queria pra de fato agir. E aí entra outro aspecto que me faz gostar muito de Luffy e Usopp aqui. E ele também esperou o Usopp pedir desculpas pela forma como ele tratou o Luffy naquele momento, pra resgatar o Usopp também. Resgatar a essência daquela pessoa que estava cega nas mentiras. Que estava cega pensando que poderia continuar navegando naquele mundo em remendos. Igual o Gormary fez pra Enies Lobby. Então, tipo assim, esses 3 elementos do arco são muito bem conectados, sabe? E apesar de ter alguns momentos que você tem que ter concessões narrativas, eu acho que tematicamente casa demais com o arco. Por isso que eu chamo de coração do arco, né? Esses 3 personagens, eles guiam tudo. A Robin tá ali, é o momento catártico, é a visão que a gente vai ter do mundo. Só que ela também é um reflexo de uma resolução que o Luffy vai ter, de ter resolvido aquele problema antes, pra depois resolver o problema do Usopp. Então, tipo assim, tudo volta à relação Luffy e Usopp. Por isso que é tão interessante falar desse arco em sequência, né? Falar de David Backfight, que é um momento que você vê os Mugiwaras tendo essa conexão, principalmente o Luffy e o Usopp tendo essa conexão. Falar de Water 7, que é quando a gente vê eles quebrando, e falar de Enies Lobby, que é quando eles se reconciliam. Então, tipo, tudo volta aos dois. Por isso que eu acho muito interessante esses 2 personagens, e claro, o navio, que é a representação do Usopp, e que dá aquele gancho final do barco ter morrido. Que aí eu entendo o Thunder não ter gostado. Porque em sensação de escala, né, de pensar em quem morreu, pô, tu vai contar, um personagem importante. Não, tu vai contar o barco. E aí realmente dimensiona de uma maneira diferente. Só que pelo barco representar essa aventura que eles tiveram, aí eu realmente acho que é um momento marcante. Não, ele é marcante, obviamente é marcante, é emocional, é algo que o pessoal se apega, é um dos grandes dizeres de One Piece, que você chora por causa de um barco. Eu entendo tudo isso, eu entendo, só que, primeiro, você é um pouco chato aqui. O barco já tava morto. Literalmente, o barco tava morto. Ele já tinha morrido. A treta do Luffy com o Usopp foi porque ele já tinha morrido. O que tava sendo apenas era velando o corpo dele. E é o que o Usopp estava fazendo. Ele só estava velando o corpo. Ela só tava ali deixando o corpo esfriar enquanto ele tava tentando remendar de alguma forma, mas não tinha o que fazer. Inclusive, gerou umas conversas com o Frank sobre isso. E o Gormary dar o last dance dele é um impacto 100% emocional. É tipo, o barco saiu dos mortos, voltou, salvou a gente e agora morreu de vez. Eu entendo que até, de uma certa forma temática, ele funciona nesse sentido. Né, o arco que todo mundo tá sacrificando para salvar alguém.
É os remendos do Soap que também está se curando dessas feridas. Ele também representa muito dessas feridas, só que o Soap, ele, teoricamente, ele renasce. Eu espero que ele renasça. E o Gormary, ele deixou, né? Ele partiu de vez. Então eu entendo tudo isso, só que, cara, eu realmente acho meio estranho como foi feito. Do barco ter os poderes que ele tem, não vou dizer do nada, porque isso já estava sendo cozinhado há um tempo, porque ele tem o espírito do barco, e é uma coisa que me sairia mais plausível e faria mais sentido se isso fosse um conceito mais aproveitável em outros aspectos. Não apenas o Going Mary saiu do nada, chegou, salvou a galera e foi embora. Inclusive, quem salvou todo mundo ali não foi o Going Mary, foi o Sanji. O Sanji que pensou bem. Beleza, eu tenho uma porrada de navio aqui. O que eu resolvo? Eu fecho o portão e volto as correntezas. Brilhante. Brilhante. O Sanji no seu pensamento, no Sanji hipotético, resolvendo a situação de uma forma muito bem pensada. Eu adorei o que ele fez ali. Foi uma ideia ótima. E isso deveria ter sido o grande prêmio de ter salvado ali. Dele terem conseguido sair da situação, porque era uma situação desesperadora. Eu entendo que trazer o Going Mary e tal é uma escolha, é plausível, é possível, mas de verdade eu não me importei. Eu realmente não me importei. Eu já tinha, né, entendido que o barco já tinha ido de base logo no final. No próprio Water 7, ele já tinha entendido que ele já tinha morrido. A gente já tinha entendido que ele tinha morrido, acho que já Aquela tinha sido cena os pesares. o Soap vendo no fundo do navio, né? Sim, tipo, a gente já entendeu, ele morreu. Agora, ele lidar com isso, bola pra frente, ok. Porém, o Oda quis fazer um momento apoteótico do barco morrer e fazer o seu grande finale. E tá tudo bem, de verdade. É um momento que eu vejo de uma forma muito mais emotiva do que lógica. E tá tudo bem. Mas o fato de ser super mais emotivo, nesse sentido, não pegou no meu emocional, porque pra mim o barco já tava morto e eu não tava tão, oh meu Deus do céu, ali. Eu acho que teve outros momentos que me impactaram muito mais durante a narrativa, que de fato eu chorei, que de fato me emocionei muito mais, que, por exemplo, foi todo o lance da Robin, do que de fato o barco. Mas tá tudo bem, não vejo nada de errado de ser assim. Eu só acho que, pô, de tantas outras situações geradas, os méritos envolvidos na situação eram muito mais em outros aspectos. Por exemplo, o Sanji hipotético resolvendo a situação. Eu acho muito mais legal o Sanji hipotético resolvendo a situação. Mas, enfim. Te entendo. Na escala de fã emocionado de One Piece, você concordou com o flashback da Robin. O barco morrendo, você já tinha aceitado. Não, mas eu acho plausível, eu acho super aceitável em aspecto narrativo ser assim. Eu acho que faz sentido até então. Eu só acho que poderia ter um pouco mais de embasamento perante ao recurso utilizado com o espírito dele. O espírito dele meio que, ele se conserta sozinho e também navega sozinho. Tá, e os outros barcos fazem o quê? Sabe, é só ele que faz isso? Não tem outros barcos que fazem isso? Sabe, me traz outros elementos sobre esse conceito que você trouxe do espírito do barco. É um conceito interessante. Elabore. E não sei se isso vai ser elaborado, não sei se isso vai ter alguma ascendência nisso, se vai ter o espírito do novo barco, inclusive. A gente teve resoluções de o Sunny ser uma herança daquele navio, né? Então, tipo, querendo ou não, ele ainda está com eles espiritualmente, porque praticamente ele abençoou o Sunny, ele tá no Sunny, então, tipo, tem uma parada um pouquinho mais metafórica, mas realmente o barco, como a gente conhecia, ele de fato se foi. Pois é. Então, de novo, tá tudo bem. Eu gostei, por exemplo, da dinâmica do final ali, de pessoal saindo e enfrentando um zilhão de cara da marinha. O Zoro perdeu a espada. Oh. Sim, ele perdeu a espada porque vem coisa aí. Uhum. Então, assim, a dinâmica final eu achei bem legal nesse sentido. Mas o barco foi só uma cereja ali no bolo e tá tudo bem de novo, se você gosta, ele foi feito para ser gostado.
Não é pra ser sem coração, chato e ranzinza que nem o Thunder, que não gosta de barco. Entenda isso, tá tudo bem você gostar de barquinho, chorar pro barquinho, tá tudo bem. O Oda fez direitinho pra você chorar. Eu não chorei. É. E aí, cara, eu acho que eu acho que já concatenou boa parte dos grandes pontos dessa saga, né? Então, cara, eu queria falar um pouco da minha conclusão revendo ela, né? O que eu achei da saga revendo. E, cara, eu acho muito interessante como eu tinha uma opinião que essa saga era a melhor coisa que o Oda já escreveu até então. Aí depois tem Dressrosa, que também é genial, mas vai demorar pra gente chegar lá. E eu espero que até a gente chegar tenha um remake do anime, porque o anime lá é insuportável. Mas enfim. Eu mantenho essa opinião. Eu realmente acho que o Water 7 é a melhor coisa que o Oda já fez. Principalmente pela forma de como ele consegue conectar tudo e ele consegue dar importância a tudo desse arco. Tipo assim, até os pequenos momentos de questões ali de certos personagens, do Chopper, de resolução da Nami, de resolução pro Frank, de apresentação do Frank, é muito interessante. Então, tipo assim, eu vejo muito o Prime do Oda aqui. Eu vejo muito as ideias do Oda dando certo e realmente caminhando para um futuro de horizontes. Eu sinto que esse arco aqui, ele deu vida pro que o One Piece é hoje, para essa saga imensa de mais de 1.200 episódios que só cresce e que a gente tá entendendo agora qual vai ser o final, sabe? A gente tá indo pra reta final agora, a gente tá entrando pro momento final dessa saga e vendo tudo que se construiu e vendo como todos os benefícios que vêm daqui pra frente, esse aqui é o melhor arco e é um ótimo começo, cara. É muito difícil você começar bem. E é curioso eu falar de começo de One Piece, porque vai vir a galera de comentário e vai falar: não, mas One Piece começou com a Álvida, começou muito. Não é isso que eu tô querendo falar. Tô querendo dizer que a ideia de One Piece é tão grande, a escala de One Piece só é gigante por conta desse arco, sabe? Então é o momento que o Oda falou: não, vou começar a levar esse mangá a uma potência ainda maior. Parecia que ele tava só testando até então. E aqui ele realmente tá fazendo a primeira partida, dando o primeiro start, sabe? E para um start o start do mundo de One Piece, cara, eu acho esse arco maravilhoso, assim, eu realmente gosto demais, além de gostar da ilha também, acho a ilha muito bem construída, gosto das resoluções que tem aqui, gosto de alguns outros personagens também, que são apresentados aqui, vão morrer aqui. O Iceberg é um dos meus personagens favoritos de One Piece, eu adoro aquele prefeito. E, cara, foi muito bom revivenciar isso aqui. Só que um ponto continuou. Realmente, as lutas de Ines Lobby no anime não são o que o fã do One Piece me vendia. Eu gosto muito mais da construção até as lutas e da construção ali no pós, que acontece o Poster Call, do que de fato as lutas, sabe? Não funciona muito bem comigo. Deve ser porque eu não li o mangá ainda. No mangá, algumas lutas são muito bem quadrinizadas. A do Luffy e a do Lute são muito boas. A piada do Sop e do Zoro também são muito boas, assim. Gosto de algumas ideias ali. A Nami Caulifla funciona no anime, então é uma luta que é meio... que mudou a minha perspectiva. Eu achava que essa luta era uma merda e ela é boa. Então, tipo assim, muito das minhas revisitas ao Water 7 foram bem legais. Eu pude conectar com questões mais lá do futuro e falar: nossa, Oda é gênio. No sentido de Oda é um cara que consegue fazer bons remendos e fazer essa história ser como é. Então, cara, pra mim, revendo até agora, eu consigo confirmar que o Water 7 pra mim é o melhor arco de One Piece overall, assim. Ele conseguiu se consolidar. Ele não foi revisitado por mim, eu não olhei pra ele e falei: nossa, eu tava emocionado. Não, eu olhei e falei: não, de fato, o bagulho é bom. Ai, que bom, cara. Eu também achei, assim, de longe, a melhor coisa de One Piece. De longe tem os melhores momentos de One Piece. E que bom, cara. É realmente um bom arco. Mandaram muito bem. Entendo agora muito das boas habilidades do Oda. E também fiquei super satisfeito. É um arco que eu gostei de verdade, gostei bastante.
Eu acho que aqui eu me encontrei em One Piece. Eu espero que daqui pra frente eu continue em One Piece, porque se é uns arcos meio esquisitos, aí eu vou me perder de novo. Mas é isso. Deixe seus comentários, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Se você gostou, compartilha também. E também continue acompanhando a gente lá em live, onde a gente agora está fazendo live em todo lugar, inclusive aqui no YouTube, tá? Quem é do YouTube, talvez eu continue fazendo, eu não sei. Mas tem que é no YouTube, tem na roxinha e tem na voadora verde. Então vocês podem me encontrar em todo lugar agora, porque eu tô fazendo live pra tudo quanto é lado. E é isso.